Vamos lá, são palavras difíceis, mas é simples o que ele está falando. O que eu sou, eu continuo sendo. Se eu aqui sou brigão, sou desrespeitador, sou preguiçoso, não faço as coisas direito, do outro lado, eu vou continuar brigão, preguiçoso, desrespeitador, não vou mudar nada. Se eu, ao contrário, sou uma pessoa que tem fé, tem confiança, que gosta de fazer o bem, que procura sempre se melhorar, que gosta de aprender, do outro lado, eu vou continuar com isso também, certo? A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridade a que se submergiu. A alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Então, aqui ele continua. O viciado, se eu tenho algum vício aqui, eu continuo com esse vício do outro lado. Também tudo que eu tenho de bom, eu também tenho de bom do outro lado. Em razão das leis que nos governam, a vida nem sempre, o mensageiro que regressa do país da morte, procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita visita das entidades com as quais se afinam. Isso aqui é muito importante para nós. Nós aqui, todos nós somos médiuns, todos nós nos afinizamos com espíritos desencarnados. Porque é uma lei, a lei da afinidade. Então, quando eu tenho aqui uma vida boa, regrada, que eu busco fazer o bem, que eu busco sempre estar de bem com as pessoas, de bem comigo mesmo, fazendo a coisa certa, quem está afinizado comigo, quem estará junto de mim, são esses tipos de espírito. Quando isso também não acontece e eu faço as coisas erradas, não estou nem aí, por exemplo, que eu falei do viciado, quem é que está junto dele? São espíritos que também têm aquela mesma sintonia, aquele mesmo propósito. A necessidade do evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral nos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Com a boa nova no mundo, abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Isso está no livro Roteiro, capítulo 29, Além da Morte, de Emmanuel. Por que eu pus isso daí? Porque é interessante. Nós precisamos ter a convicção que o que eu fizer aqui, o que eu faço aqui, o que eu aprendo, o que eu me proponho a me melhorar aqui, vai resultar depois, na outra vida. E que tudo aquilo que nós vivemos aqui, vivenciamos aqui, estamos fazendo aqui, eu tenho espíritos que estão afins e me acompanham. Então, nós temos que ter isso em ideia. Uma outra coisa, como ele fala, quando a gente desencarna, nada se modifica. Então, o espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças, os cultos, a que se deverá submeter na experiência das vidas
Todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações deste princípio divino, dentro do mundo convencional. Dependendo-se daí, a verdade é uma só. Há que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo da preferência de cada um do estado evolutivo e que se encontre no aprendizado da existência humana. E salientando-se que a escolha está sempre em pleno acordo com seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Essa é uma pergunta que está no livro O Consolador, que é a pergunta 296, também do Emmanuel. Então, essa pergunta vem de acordo com por que eu escolhi a Umbanda. Vocês já se perguntaram isso? Por que eu sou umbandista? Eu sou umbandista porque eu estou nesse nível evolutivo, eu tenho esta afinidade com esta doutrina, e por isso ela está em mim. Eu gosto dela, eu quero fazer parte dela, eu quero aprender com ela. Como o católico está no nível evolutivo dele, gosta do catolicismo, era católico antes e continua sendo ao encarnar. O evangélico a mesma coisa, o espírita e muitos outros. E em cada doutrina, a gente aprende um pouco, e aprendendo com ela, a gente vai evoluindo. Tá? Deixa eu ler mais um pouco, depois eu passo aqui. Reconhecendo, porém, a superior missão do Consolador que cumpre ao Espiritismo executar, conforme a sua e sábia conduta doutrinária, apresentada nas obras de Allan Kardec, se fez o excelente missionário, não podemos negar os benefícios que se aurem de todas as células religiosas de socorro, especialmente naquela onde o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma, a justiça divina, passo avançado para a conquista mais rica da sabedoria e da libertação. Esse trechinho é de Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão. Está no prefácio. É importante que a gente saiba que no próprio Livro dos Espíritos, o Kardec, na pergunta 842, ele faz essa questão aos espíritos, né? Ele pergunta: por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas a que alimenta a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem direito de ser apresentada como tal? Então, qual é a religião? Porque todas as religiões dizem que elas salvam, que só elas conduzem a Deus. Então, Kardec está perguntando para os espíritos: então, qual que é a verdadeira religião? Qual é que eu tenho que seguir para alcançar a Deus? Ou para ser feliz? Ou para alcançar o paraíso? Ou para nós, a Aruanda? Qual é a religião que eu tenho que seguir? E os espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei do amor e da maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa.
Então, aqui, todas as religiões que fazem homens de bem, que querem conduzir, evoluir uma pessoa, fazer com que ela chegue realmente a Deus, porque religião é isso, religar-se a Deus. Então, eu estou, no momento, afastado dele, eu preciso de uma religião que me ligue, que me leve a ele. E a Umbanda faz isso quando ela pratica o bem, quando ela mostra para aquele seu filho que ele fazendo bem, que ele dando a sua consulta, que ele permitindo que seu guia venha, que ele fazendo uma comida para uma pessoa da rua, aquilo é bom. Aquilo é que o orixá ensina. O orixá ensina que tem que ter a verdade, eu tenho que fazer a coisa certa. Então, quando essa é uma doutrina para o bem, e uma doutrina para o bem é uma doutrina boa, correta. Apesar de muitos dizerem que a Umbanda é coisa do demônio, te afasta de Deus, mas aqui nós estamos vendo que não é assim. Certo? Reconhecendo, porém, a missão do Consolador... já foi essa? Outros grupos elucidou solícito mais primitivos e concordes com o estado espiritual das criaturas. Para cada faixa de evolução, remanescem crenças e cultos para as suas necessidades. Como é natural, a escala das variações é ampla em relação aos grupos e aos indivíduos, as quais jamais se encontram ao desamparo. Como o progresso é conquista de cada um e a violência, a imposição rude, não vigem nos códigos divinos, é necessário que em toda parte se expresse o auxílio superior e que os mais esclarecidos estendam apoio e estímulo aos que permanecem na retaguarda do conhecimento. Ninguém chega ao cume de um monte sem vencer o vale e as anfractuosidades da rocha no esforço de ascender. Isso quem fala é Bezerra de Menezes, em Loucura e Obsessão, capítulo 2, Esclarecimentos Necessários. O que nós vamos ver a partir de então nessa apostila? Por que a Umbanda foi criada? Então está aqui, ó, Bezerra falando. Para cada faixa de evolução, renascem crenças e cultos que atendem àquela necessidade. Então, o Brasil, vamos colocar o Brasil, ele estava com uma falta de uma religião que atendesse às necessidades naquele momento de muitos espíritos que estavam nascendo, que estavam renascendo, ou que já estavam aqui, ou que viriam depois. Então, para atender essas necessidades, foi preciso criar uma nova religião. Então, Bezerra está falando que isso é um processo normal que acontece. Ok?